Shalom, queridos. Glórias a Deus. Dá um aplauso para o Senhor Jesus. Hoje é o capítulo 17 do profeta Ezequiel. Este é o terceiro capítulo seguido que nos apresenta uma parábola. Na maioria das vezes, as parábolas bíblicas são muito óbvias em seu significado. Muito poucas têm significado oculto. Quando Jesus falava em parábolas, a maioria delas tinha significado claro, mas em algumas outras, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Senhor, diga-nos o que é que essa parábola quer dizer. A mesma coisa é verdade a respeito das parábolas do Antigo Testamento. Na maioria das vezes, no Antigo Testamento, uma parábola é muito óbvia em seu significado. As parábolas de Ezequiel, capítulo 15 e 16, são fáceis de entender. Porém, a do capítulo 17, não. Essa não é fácil. É por isso que o versículo 2 diz: Filho do homem, propõe, essa frase, filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. É uma parábola no sentido que ela tem significados espirituais, mas é enigma no sentido de que precisa ser explicada. Na ilustração de Ezequiel, uma águia gigante quebrou o topo de um jovem cedro e o levou para uma terra diferente. De fato, em 597 a.C., Babilônia capturou Joaquim, rei de Judá, juntamente com o melhor do povo de Deus, do povo de Jerusalém, e levou-os para Babilônia. Retornando à terra do cedro, a águia plantou uma semente nativa que cresceu e se transformou em uma videira. Ela não cresceu muito, mas se manteve obediente à águia. Ou seja, retornando a Jerusalém, Babilônia nomeou outro membro da família real de Judá, Zedequias, como rei em lugar de Joaquim. Zedequias recebeu uma limitada independência após ter jurado submissão à Babilônia. Em seguida, outra águia gigante, tão impressionante quanto a primeira, aparece em cena, e a videira de baixa estatura transfere sua lealdade, suas raízes, a esta nova águia. De fato, Zedequias se rebelou contra a Babilônia através da celebração de um tratado militar anti-Babilônia com raízes e cortou anti-Babilônia e Egito. Deixa eu repetir. Zedequias, ele se rebelou contra a Babilônia através da celebração de um tratado militar anti-Babilônia com o Egito. A primeira águia, Babilônia, portanto, arrancou a videira com as suas raízes e cortou seus frutos e galhos, deixando-a murchar e morrer. Babilônia destruiria Jerusalém e levaria Zedequias ao exílio humilhante, onde ele morreria. A interpretação de Ezequiel, da ilustração, dá ênfase especial
a traição de Zedequias ao quebrar o tratado com a Babilônia. Zedequias tinha feito um juramento de fidelidade a Nabucodonosor em nome do Senhor Jeová, mas quebrou esse juramento ao buscar ajuda do Egito. Como castigo, ele foi levado cativo para a Babilônia. Por último, Ezequiel mostra que Deus, não uma águia, vai retirar o topo e um cedro. Ele vai plantá-lo no topo de uma montanha, onde se transformará em uma árvore enorme e magnífica, trazendo benefícios para aves e animais de todos os tipos. Isso é no versículo 22 de Ezequiel, capítulo 17. Nesse versículo 22 você vê isso. Em seguida, outra águia gigante, tão impressionante quanto a primeira, aparece em cena. Bem, nós pulamos aqui, por favor. A partir da linha davídica de reis, Deus tomará um rei, o Messias, e por meio dele estabelecerá um reino que trará bênçãos a todo mundo. Árvores altas e verdes secarão, mas a árvore de Deus florescerá. Nações como a Babilônia e o Egito perecerão, mas o reino de Deus será exaltado. Ao empreendermos as nossas atividades hoje, lembremos de colocar o Messias em primeiro lugar em nossas vidas. Aqueles que estão unidos a Ele hoje participarão de seu reino para sempre. Então, eu acredito que vocês, lendo o capítulo, depois desse comentário aqui, vocês lêem o capítulo primeiro, depois faz o comentário, vocês decidem, e aí vocês vão entender melhor. Eu acredito que o Espírito Santo, que nos ajudou a trazer esse comentário, vai abrir realmente a mente de vocês para entenderem tudo, e quando tiver dúvida, já sabem. Tudo que damos para Deus tem que ser caro. Então não diga, eu vou lá na casa dela saber disso. Não, já basta que eu ainda tenho que fazer isso, ainda tenho que ir na casa para saber o que eu tenho dúvida. É melhor a gente conversar pessoalmente. Qualquer dúvida das lições do discipulado, a minha casa está de portas abertas para vocês tirarem a dúvida. Não comente negativo nada para não pecar. Quando alguém fala alguma coisa para a gente que a gente não entende, ou que fez alguma coisa de ruim para a gente vai à pessoa. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então não cometa pecado. Nós precisamos obedecer o que a palavra diz. Vai à pessoa, porque nós estamos no caminho certo, que é Jesus. Precisamos levar as vidas para o Senhor Jesus, tirarmos das trevas e trazê-las para a luz. Como é que nós vamos ficar no pecado? Então, o discipulado é nobre, é a palavra de Deus. Quando a supervisora geral do discipulado, que é a apóstola Rai, falar alguma coisa que não foi entendido, as portas da casa da apóstola estão abertas. Aí vocês vêm para nós entendermos juntos. Nós vemos o Espírito Santo falando para nós duas ou nós três, quantos vierem. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Isso vai tudo com transparência, tudo na unidade. Vai dar tudo certo, e essa cidade vai estar aos pés do Senhor Jesus, através do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, que pela misericórdia foi alcançada para fazer a maior obra que Jesus Cristo mandou fazer, e a única obra, na verdade, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.